De volta com o Bandeirantes Acontece, para aquele papo que a gente tem quinzenalmente com o Cid Torquato, que é o embaixador do ICOM. Tudo bem, Cid? Como vai? Oi, boa tarde, Zaidan, Ronald, todo mundo. Cid. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Que legal, é bom tê-lo aqui, Cid. Numa semana especial, aliás, a gente tem vivido dias especiais porque temos falado cada vez mais a respeito da polilaminina e todo mundo está ouvindo falar do nome da pesquisadora Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um estudo com quase 3 décadas de desenvolvimento e que chega a um momento com resultados bastante promissores e dando esperança às pessoas. Ô Cid, eu queria saber de você e de todo o rol de pessoas que você conhece e que desenvolve a pauta da pessoa com deficiência, como é que vocês receberam as informações mais efetivas do uso e da parte que deu certo do uso da polilaminina e como é que você criou perspectivas em cima disso dentro das inúmeras vezes em que a gente falou sobre esse tema, mas não sobre essa ótica de uma droga que poderia provocar uma revolução. Realmente uma revolução, hein, Ronald? Primeiro, vamos decorar o nome, né, que não é fácil. Polilaminina. Eu mesmo demorei para decorar esse nome. Né, e isso causa muita confusão para as pessoas. Polilaminina. Eu entrei em contato com como é que chama? Com a empresa, né, com a empresa que está parceira da Tatiana na produção né, da polilaminina, o laboratório Cristália. Semana passada, eu mandei também uma mensagem para a professora Tatiana, mas ela deve estar sendo tão assediada por todo mundo. Imagino que a caixa postal dela esteja transbordando. Todo mundo que tem lesão medular no Brasil, de alguma forma, está entrando em contato para saber quando vai chegar a vez dele, né, quando vai chegar a sua vez de tomar ou de ter a droga aplicada. Então, eu também tenho essa expectativa, não só do ponto de vista pessoal, mas eu também queria essa informação, porque as pessoas me perguntam, né, e aí, o que vai ser? Isso vai chegar a você ou não? Então, um esclarecimento bem claro, né, para todo mundo que tem lesão medular ou que se interessa pelo assunto é o seguinte: os testes que estão sendo feitos agora estão sendo feitos com casos agudos, ou seja, gente que se acidentou, que quebrou o pescoço ou né, teve uma lesão medular recentemente, poucos dias. Até hoje, cerca de 45 pessoas já receberam a droga, né, já receberam essa aplicação, alguns deles inclusive com medida judicial. Né, e daí eu falei institucionalmente com o laboratório, contei da minha atuação e também contei da minha história pessoal, que eu quebrei o pescoço há 18 anos. E eles me esclareceram uma coisa: os testes atuais, de novo, são para casos agudos. Agora realmente estão sendo desenvolvidos os testes com o protocolo da Anvisa. Então logo isso nós vamos ter uma liberação dessa droga e, de novo, para casos agudos. Para casos crônicos, como eles chamam, como o meu, ou gente que tem lesão medular há mais tempo, né, há alguns anos, eles nem estão pensando, eles sabem que potencialmente pode ser útil, pode retomar, as pessoas podem retomar movimentos né, e outras funções. O que é muito importante. Eu não espero andar de novo, mas eu gostaria de receber essa aplicação para melhorar a minha questão motora. Talvez um dia andar, mas, de novo, uma coisa que a gente precisa entender, Ronald, é que eles escolhem muito bem os pacientes, inclusive pela disponibilidade do tratamento em si, que não para na aplicação da droga. Depois tem uma fase de fisioterapia extremamente pesada. Quem recebeu a aplicação se dedicou depois, pós-aplicação, a fisioterapia bastante pesada, todos os dias,
e não é todo mundo que tem tempo para fazer isso. Então, nesse primeiro momento, por isso que eles estão escolhendo muito bem os pacientes, porque eles têm que ter características que, vamos dizer, que sejam né, positivas e que sigam na direção, né, do sucesso né, dos testes que eles estão fazendo. Então, eu espero que um dia chegue para mim e para outros lesados medulares. Imagino que possa, como eu disse, né, trazer benefícios interessantes, mas isso vai demorar um tempo. E estou na torcida, né, pelos lesados aí agudos, né, aqueles que se acidentam e podem fazer uso da droga logo no primeiro momento. A droga é muito promissora, né, eu digo que se tudo der certo, a Tatiana vai ser Nobel da Paz, Nobel da Medicina, porque né, é algo extremamente... eu acompanhei testes com célula-tronco no mundo inteiro, e nenhum deles teve os resultados tão positivos como os que né, eles estão tendo agora. Então, de novo, é algo muito promissor. Eu acho que a imprensa foi precipitada em falar que né, era algo né, revolucionário e milagroso, né, chamar a atenção, porque ainda tem essa fase de testes da Anvisa que tem que ser cumprida para que nós tenhamos a visão de que a droga realmente funciona. Então, né, de novo, algo muito promissor, expectativas muito grandes, mas todo mundo vai ter que esperar um pouco para que esse desenvolvimento se complete, e aí sim a droga, a polilaminina, vá para o mercado, seja produzida em escala, e daí ganhe não só o Brasil, mas o mundo, né, ajudando pessoas, né, que tiveram lesões medulares. Ô Cid, boa tarde. E a respeito disso, são duas perguntas, mas ali conectadas, né? Primeiro, a gente sabe que tudo que se refere a medicamento, a fármaco, a produtos médicos, né, eles passam, e tem de ser assim, por um longo processo de estudos, de avaliações, de experiências, avaliação de reações. Isso é absolutamente normal. Mas enxergando lá na frente, até pelas pesquisas que você tem feito, e aí entram as duas questões. Primeiro, quem está com a patente? Você sabe quem está com a patente? Em que país está a patente? Segundo, você acredita que esse medicamento chegará ao Brasil com preços que podem facilitar para quem tem poucos recursos? Serão preços aceitáveis, que a população poderá usufruir, ou apenas quem tem muito dinheiro conseguirá acesso ao tratamento? Ronald, perdão, Zaidan, como sempre, muito boa pergunta. Primeiro, a questão das patentes, algo complexo. Por falta de recursos, você sabe o quanto as universidades federais sofreram aí nos últimos anos com corte de verbas. Em função disso, né, os processos de patente, tanto no Brasil como no exterior, estão parados. Né, o internacional, pelo que eu li, parece que pelo decurso de prazo ele foi cancelado. Então essa é uma questão que a professora Tatiana, a equipe dela, eu acho que estão pensando nisso agora, porque realmente a questão da patente é muito importante. Né, qual foi a segunda pergunta mesmo, perdão? Imagina, Cid, a pergunta é se, por tudo aquilo que você já leu, se você acredita que será um medicamento muito caro. Não, eu acho que né, minha percepção aí, sem muita informação a respeito, porque a minha comunicação com o laboratório foi bastante interessante, mas limitada. Foi uma comunicação por e-mail, eu mandei perguntas, eles responderam, mandei outras perguntas, eles responderam, então eu não conversei a fundo com eles. Mas eu acho que
ela chega a um preço né, acessível, né? Eu acho que vai ser uma grande, isso passando pelos testes, realmente a minha expectativa é que seja uma grande revolução para quem teve lesão medular. Para quem, de novo, para os agudos, grande possibilidade de voltar a andar, né, como a gente viu em vários casos, e com os casos mais crônicos, como o meu, e de outras tantas pessoas aí, eu acho que ela pode ajudar muito a voltar alguns movimentos, né, de novo. Eu não sei se eu vou conseguir andar de novo, por quê? Eu quebrei o pescoço faz 18 anos, a minha musculatura, meu corpo está todo atrofiado, né, todos os músculos, né, por não funcionarem, a grande maioria deles estão atrofiados. Então fazer com que esses músculos voltem à tonacidade necessária para você ter movimentos e andar e tudo mais, é muito complexo, depende de muita fisioterapia e às vezes nem dá. Então, mas a expectativa é, se eu ganhasse, né, eu tenho alguns movimentos de braço, eu consigo fazer muito pouca coisa, eu consigo usar meu tablet e tocar minha cadeira motorizada. Fora isso, para todo o resto, eu preciso de ajuda. Se eu recebesse uma aplicação dessa, e a esperança de muita gente, e conseguisse recobrar algum movimento de mão, mais movimento de braço, eu ia poder comer sozinho, por exemplo, sem precisar de ajuda, eu ia poder ter controle de tronco melhor. Então, e também uma questão muito importante para lesados medulares é controlar funções, algumas funções físicas, né? Né, como ir ao banheiro e tudo mais. Então isso poderia, né, a expectativa é que traga grandes benefícios nesse contexto, né? Mas, como disse, vamos ter que esperar ainda um pouquinho para esperar esses testes todos, a validação da polilaminina e, bom, e vamos ficar aqui na torcida, na esperança. Cid Torquato, que sempre nos atende a cada 15 dias para bater papo aqui sobre a vida da pessoa com deficiência. Cid, um grande abraço, obrigado pela companhia mais uma vez, até a próxima. Obrigado e bom final de semana para todo mundo. Valeu, tchau.